E no vídeo de hoje eu resolvi aí fazer um vídeo sobre Lagnesha, que foi um vídeo aí pedido também aí por uma pessoa que acompanha aqui o canal. Ele pediu para mim falar sobre Lagnesha. E cara, foi um bom tema, foi um tema bem preciso aí, bem legal de se pedir, porque o Lagnesha, para mim, é um dos pontos mais cruciais do mapa. Mais cruciais. Eu diria que até mais crucial que o Sol, tão crucial quanto a Lua e tão importante quanto o ascendente. Então é um ponto do mapa que vai determinar cirurgicamente, e na minha opinião, aqui eu também vou dar a minha opinião, podem haver controvérsias de outros astrólogos, mas ele é mais importante e precisamente dita a personalidade e a identidade do nativo em comparação ao Atmakaraka, que é uma lição aí da astrologia de Jaimini, não é uma lição da astrologia de Parashara precisamente, certo? Então, o Lagnesha é o seguinte, o Lagnesha ele é o regente do seu ascendente. Então, por exemplo, se você tem o seu ascendente em Libra, o seu Lagnesha vai ser a Vênus, que é o regente de Libra. E a partir do seu Lagnesha, você consegue determinar a sua identidade cirurgicamente. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. A pessoa ela tem ascendente em Libra e ela tem Vênus em Vishaka. Em Libra também, vai. Então, tipo, a pessoa tem Lagnesha em Libra e ascendente em Libra também. Isso daí é uma coisa bem rara de se acontecer, mas às vezes acontece. Da pessoa ter o Lagnesha e o Lagna, né, que é o ascendente, no mesmo signo. E se está em Vishaka, a pessoa ela vai ter a identidade dela determinada pelo aquele nakshatra. E a deidade de Vishaka seria Indrani, Indra ou barra Agni, né? Então, a pessoa ela vai agir exatamente como aquela deidade, certo? O Lagnesha, ele não é tão físico, igual o ascendente. Na verdade, o Lagnesha eu vejo que ele tem quase nada de físico. Porque não é algo que é da atribuição do Lagnesha no seu mapa. Uma coisa, as coisas físicas, né? O seu corpo físico, a sua aparência física, como que você se apresenta para o mundo, como você se veste, seu olho, sua pele, sua altura, isso daí vai ser dito pelo ascendente, certo? O Lagnesha ele vai ditar o seu comportamento. Então aí, por exemplo, a forma como você é por dentro, certo? A forma como você se comporta, características comportamentais, se você é mais agressivo, se você é mais passivo, se você é mais diplomático, se você não é tão diplomático, se você é alguém com certas características da personalidade, certo? Então o Lagnesha ele vai falar sobre isso. E por que aí, na minha opinião, o Lagnesha ele é mais importante do que o Atmakaraka? Porque na minha visão, eu acho que a astrologia de Parashara é uma astrologia mais clássica e é uma astrologia mais ela é mais redondinha, certo? As coisas fecham mais na astrologia de Parashara. Nada contra quem considera a de Jaime tão importante quanto a de Parashara. Eu também considero a astrologia de Jaime, mas eu acho que ela é uma consideração que você pode fazer de uma forma adicional, mas priorizando a de Parashara. Porque assim, na minha opinião, a gente tem que ter um norte para basear a nossa astrologia para tudo, certo? Então, a partir do momento que a gente escolhe por exemplo, um Ayanansha para trabalhar e para a gente basear nossos estudos, a gente está sendo um pouco, como eu posso dizer, unilateral, né? Então, quando a gente também escolhe uma escola para ser a principal do nosso estudo, não deixando de, não deixando de lado a outra escola, mas se baseando principalmente na escola que a gente escolheu, a gente acaba sendo um unilateral também. Então, assim, com o passar do tempo, eu mudei muito a questão do meu Ayanansha, né? Então, por exemplo, antes eu usava o Galaxy Center, aí depois eu fui pro Lahiri, voltei pro Galaxy Center. Atualmente, eu até disse aí nos alguns vídeos anteriores, eu estou usando mais o Lahiri. Porque o Lahiri, na minha visão, na minha experiência, ele é mais, eu não diria nem preciso, ele é o que mais acontece, sabe? As previsões, a forma com que a pessoa principalmente o nakshatra lunar, que é um dos pontos mais importantes do mapa, é ditado pelo Lahiri.
E se você for ver a questão clássica, né, da astrologia védica, a astrologia védica é baseada em textos antigos dos astrólogos védicos, certo? Foram eles que criaram essa regra do jogo, foram eles que fizeram a astrologia védica, a Jyoti. E adivinha em qual Ayanansha que foi baseado a astrologia védica como um todo, ou 90% dela? Lahiri. Então, enfim, voltando ao assunto aí, assim como a Ayanansha, a gente tem que ter uma escola. Então, a escola mais clássica, a escola que também é mais utilizada, que foi mais baseada nos antigos e tudo mais, é a escola de Parashara. E a escola de Parashara, ela determina o seguinte: ascendente Lagnesha. Lagna, Lagnesha. É a dinâmica principal do mapa. Então, assim, o ponto mais importante do mapa é o Lagna, junto com o Lagnesha. Assim, aí vai ter astrólogos que falam assim, ah, não, o ascendente é mais importante que o Lagnesha. Aí eu já não concordo. Porque tem coisas no ascendente que são muito superficiais. Então, você pega uma pessoa que tem ascendente escorpião. Assim, ela vai ser comportamentalmente, se é que existe essa palavra, escorpião. Eu acho que não. Ela vai ter resquícios de comportamentais de escorpião, porque ela tem ascendente, mas o escorpião vai ditar mais a característica física dela, e não a característica comportamental, não muito a comportamental. O que vai ditar o comportamento é o Lagnesha. Então, precisa ser visto em conjunto, dando importância na mesma pegada, sabe? Tipo, não tem essa de, ah, esse é meu signo. Tem gente que comete esse erro lá na astrologia ocidental e vem e comete erro na astrologia védica. Igual. Então, se o cara utilizava aí, né, o Sol como o centro do mapa lá na astrologia ocidental, ele vem para a védica e começa a considerar o ascendente. Não faça isso. A astrologia védica não é assim. Você precisa considerar vários pontos no mapa, tá? E os indianos, eles acabam às vezes pecando nisso também, né? De considerar, não, o ascendente é o seu signo. Não é bem assim. O seu signo é no mínimo, a sua lua, o seu ascendente e o seu Lagnesh. Lagnesh, certo? Porque a lua é a mente, o Lagnesh é a identidade e o ascendente é o corpo físico. Então, o que é mais importante? Não tem mais importante, sabe? Mas voltando pro Lagnesh, eu vejo que a pessoa ela vai agir muito como o seu Lagnesh. Ela vai se comportar muito como o seu Lagnesh. E ela vai, tipo assim, reproduzir aquela deidade na sua vida. É o que eu consigo mais dizer aqui pra vocês do que eu observo, certo? A pessoa ela vai reproduzir aquela deidade. Reproduzir. Junto com a deidade do ascendente, muito daqueles temas vão aparecer pipocando na vida da pessoa, direto, sabe? Junto com o da lua também. Mas aí das deidades da lua, do ascendente e do Lagnesha vão parecer pipocando na vida da pessoa, certo? Parcialmente os do Sol. O Sol eu acho que é um pouquinho mais fraco do que esses três, tá? Mas no quesito de peso, sabe, planetário, de luminar, os mais importantes é o Sol e a Lua. E o ascendente também, tá? Depende muito aí da força do planeta também no mapa da pessoa. Às vezes a pessoa tem o Lagnesha ali, mas aquele planeta que é o Lagnesha dela não tá muito forte no mapa, sabe? Tem que analisar tudo isso. Mas é bastante preciso, a pessoa ela vai agir como aquela deidade. E o Lagnesha também, eu vejo que, como ele não tem quase nada de físico, você consegue ver no olhar da pessoa aquele ascendente, aquele Lagnesha, me perdoa. Perdão, o ascendente é físico, mas você consegue observar aí o Lagnesha, né, no olhar da pessoa, assim como a lua. Isso daí é um bônus aí que eu falo aqui sobre esse vídeo, que é assim, o que a gente consegue observar no olhar da pessoa é a lua e o Lagnesha, sabe? E o sol um pouco, porque o sol também é o espírito, né? Mas o olhar da pessoa é dito pelo que o que há de interno nela. E o Lagnesha é sobre isso, é o que há de interno, como você é por dentro, por dentro. O ascendente é como você é por fora. Então, às vezes a pessoa ela tem um ascendente aí, vamos pegar aqui. A pessoa ela tem um ascendente em peixes, sabe? Que é um signo delicado, é um signo mais aquático, é um signo mais feminino. Então ela é toda delicada por fora, corpo físico.
mas você olha pro olho dela, tem uma firmeza, tem uma força, sabe? E ela age com assertividade, masculinidade. Por quê? Porque o Lagnesha dela é Áries, ou é Escorpião, que tem características de Marte, sabe? Ou às vezes Leão, né? Que também é muito quente, muito dominante, autoritário. Então, assim, a pessoa por fora ela vai ter o corpo físico de peixes, mas você olha para o olho dela e você vê as características comportamentais dela, é completamente diferente. Eu acho que é isso que é o Alagnesha. Então, respondendo a pergunta do indivíduo aí que fez o comentário, é basicamente isso. O seu Lagnesha, ele é aquilo que há de mais pessoal no seu mapa, junto com outros aspectos, né? Separando cada coisa de uma forma mais organizada. Então é isso, eu também aproveitei esse vídeo aí para falar um pouco sobre posicionamentos, sobre o que é prioridade, o que é mais importante, e assim, dividir as coisas no mapa, né? Porque cada posição no seu mapa tem uma função, então, e tem uma importância. Então, assim, você precisa entender exatamente o que cada posição cumpre no seu mapa. O Lagnesh ele cumpre a função de ser o seu comportamento, a sua identidade, a forma como você age, basicamente, né? E acabei aí falando também sobre escolas, sobre a Yanansh um pouco também, e sobre outros posicionamentos, como Lua, Sol e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Lembrando que é só isso daí que eu falo, é só a minha interpretação astrológica, como uma pessoa que estuda astrologia, mas vão existir pessoas que têm interpretações diferentes, certo? Um abraço, espero que vocês tenham tirado algum proveito desse vídeo. Até o próximo. Fui.